Uma calorosa saudação a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez às conferências deste curso de autoconhecimento. Na conferência que estudaremos hoje, vamos revisar alguns dos aspectos que podem estar nos impedindo de obter resultados positivos nas diferentes práticas relacionadas ao autoconhecimento, já que este é um caminho completamente prático. Nestas conferências, recebemos a parte teórica das práticas. No entanto, se realmente queremos experimentar progresso em nosso caminho esotérico pessoal e interior, devemos praticar com perseverança e disciplina. O ponto essencial, além de compreender intelectualmente os aspectos teóricos deste caminho, é realmente obter resultados nas práticas. E por que isso é tão importante? Nestas conferências, podemos estudar o propósito da nossa existência neste planeta, o número de ciclos que nos são concedidos como oportunidades para alcançar a autorrealização, nossa passagem pelos diferentes reinos da natureza, o número de existências com o corpo físico humano em cada ciclo, os processos da morte física, a evolução e a involução, e muitos outros temas. No entanto, se não verificarmos essas informações por nós mesmos por meio da projeção astral ou da meditação transcendental, tudo isso permanecerá nada mais do que um conceito inútil em nossa mente. Por outro lado, quando conseguimos realizar essas práticas e começamos a nos conectar com o nosso ser interior, e essa conexão nos permite verificar e comprovar essas verdades, começamos a nos tornar conscientes do verdadeiro significado desta existência, além de qualquer conceito. Então, esse conhecimento deixa de ser teoria e se torna uma verdade viva dentro de nós. Da mesma forma, aqui aprendemos, e temos falado amplamente, sobre a nossa psicologia e sobre como nossos defeitos psicológicos aprisionaram a nossa consciência, levando-nos constantemente a cometer erros, a viver um destino recorrente e a gerar karma. Mas, se não praticarmos a morte psicológica a cada instante, por meio da autoobservação e da meditação reflexiva, tudo isso permanecerá mera teoria. E a teoria, por si só, jamais nos libertará do confinamento psicológico em que nos encontramos devido ao nosso ego. Somente a prática constante pode realizar isso. O mesmo se aplica à prática do suprassexo. Podemos refletir e adquirir certa consciência sobre o valor da nossa energia e a necessidade de nos criarmos interiormente. No entanto, se não praticarmos o suprassexo de forma constante e se não trabalharmos para purificar essa prática, a fim de evitar quedas sexuais e desenvolver a capacidade de fazer sempre a energia sexual ascender pela coluna durante a prática sexual com o nosso parceiro, então teremos apenas uma informação muito valiosa em nossa mente, mas sem utilidade real, porque não a colocamos em prática. Assim, como podemos ver, o que realmente importa não é apenas praticar, mas praticar com diligência e perseverança, até começarmos a obter sucesso em cada uma das práticas. Todas as práticas que ensinamos desde o início do curso, assim como aquelas que ensinaremos no futuro, produzem resultados positivos. Portanto, se nos encontramos bloqueados em alguma dessas práticas, o mais importante é revisar quais aspectos estão nos impedindo de ter sucesso. Hoje vamos examinar os 4 aspectos que mais comumente nos levam ao fracasso nas práticas, para que possamos identificar quais deles estão nos fazendo tropeçar, corrigi-los e começar a obter resultados positivos nas práticas que realizamos. O primeiro aspecto que leva ao fracasso na prática é a falta de concentração. Estamos concentrados quando a consciência está focada na ação. Se a nossa consciência é o nosso Deus particular, então ela nunca falha. Portanto, quando focamos a nossa consciência no que estamos fazendo e não nos permitimos distrair, isso tem um poder extraordinário. No entanto, a razão mais comum para não obter bons resultados em uma prática é justamente a nossa falta de concentração e a facilidade com que nos deixamos distrair por qualquer coisa que vemos ou pelos pensamentos que surgem em nossa mente. Na Conferência 21, onde falamos sobre concentração e relaxamento, demos muitas orientações sobre como aprender a se concentrar em todos os momentos. Isso porque, para desenvolver a concentração, devemos fazer o esforço de estar presentes, alertas e focados a cada instante. Devemos nos esforçar para estar plenamente concentrados em tudo o que fazemos, já que é a nossa consciência que deve realizar cada atividade da nossa vida diária. Caso contrário, continuamos agindo mecanicamente, enquanto fantasiamos em nossa mente com todas as projeções do ego, ou enquanto tentamos fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, sem realmente prestar atenção a nenhuma delas.
Em outras palavras, não podemos esperar o momento em que vamos realizar uma prática esotérica para aprender a nos concentrar. Aprender a se concentrar é um exercício que deve ser praticado o tempo todo. Isso produz resultados extraordinários, porque a concentração é o poder que nos permite ter êxito em tudo o que empreendemos. Então, como alcançamos a concentração? Antes de qualquer atividade que vamos realizar, o primeiro passo é estabelecer nosso objetivo no coração, ter clareza na mente sobre o que vamos fazer e o que queremos alcançar ao fazê-lo. Dessa forma, entramos na atividade com consciência do nosso objetivo. O segundo passo é colocar sempre uma determinação interior naquilo que estamos prestes a fazer. Quando temos essa determinação interior para agir, agimos, mas, quando ela falta, a vontade encontra dificuldade para se mover. Uma vez estabelecida essa determinação interior, iniciamos a atividade. Agora, o que fazemos com todos os pensamentos e emoções que começam a surgir assim que tentamos nos manter focados em algo? Nós os eliminamos fazendo um pedido à nossa Divina Mãe. Cada vez que eliminamos qualquer detalhe, pensamento, emoção, desejo, tensão ou distração, retornamos ao nosso coração para permanecer focados no nosso objetivo. Toda vez que algo surge em nossa mente para nos distrair, eliminamos isso e retornamos novamente ao que estamos fazendo. Dessa forma, permanecemos focados até concluir a atividade com êxito. Por isso, é essencial compreender a importância de realizar cada atividade do nosso dia de maneira concentrada, porque é assim que exercitamos e desenvolvemos a capacidade de permanecer focados ao realizar uma prática esotérica. Veremos que, para isso, é muito útil preparar sempre um cronograma das atividades que precisamos realizar ao longo do dia. Ter essa organização facilita que nos dediquemos plenamente a cada tarefa com concentração, sem nos distrair pensando em outras coisas que ainda precisamos fazer e sem ter que planejá-las enquanto estamos ocupados com outra atividade. Além disso, ter ordem nos permite aproveitar melhor o nosso tempo. Algo altamente recomendável é que, ao preparar o nosso cronograma diário, primeiro definamos horários específicos para as diferentes práticas esotéricas que realizaremos ao longo do dia, para que os assuntos relacionados à personalidade não acabem ocupando todo o nosso tempo. Recordemos também, da Conferência 21, alguns pontos importantes que devemos levar em consideração para desenvolver a concentração. O primeiro é sempre fazer o esforço de realizar uma coisa de cada vez. Enquanto realizamos uma atividade, não devemos pensar em mais nada, mas manter nossa energia mental focada na tarefa que estamos executando. Devemos evitar interromper o que estamos fazendo para começar outra coisa e fazer o esforço de concluir a atividade iniciada antes de passar para a próxima. Da mesma forma, não devemos começar a pensar nas coisas que teremos que fazer depois, porque isso nos tira do momento presente do estado de alerta e concentração. Também não devemos ficar revivendo coisas que já foram feitas, pois isso igualmente nos afasta da concentração e do momento presente, levando-nos desnecessariamente ao passado. A chave é permanecer focado no que estamos fazendo. Dessa forma, alcançaremos a concentração tanto nas práticas que realizamos quanto em tudo o que empreendemos ao longo do dia. Passemos agora a revisar o segundo aspecto que nos leva a fracassar nas práticas. O segundo aspecto que nos leva ao fracasso na prática é a falta de fé. Quando estamos cheios de dúvidas em relação a algo, torna-se muito difícil ter a disposição interior adequada para realizá-lo. Portanto, para executar qualquer prática, devemos transcender o ceticismo e a confusão produzidos por todos os conceitos que possamos ter em relação a essa prática. Devemos fazer isso para nos incentivar a praticar, verificar a experiência por nós mesmos e, dessa forma, desenvolver a fé consciente. É importante esclarecer que, quando falamos de fé consciente, estamos claramente distinguindo-a da fé cega, que consiste simplesmente em acreditar em algo porque alguém disse ou porque todos acreditam. A fé consciente, por outro lado, é aquela que surge como resultado da experiência direta e da verificação pessoal. E o oposto da fé é a dúvida. A dúvida é realmente o nosso pior inimigo, porque, quando ela aparece, fracassamos. A dúvida sempre nos persuade a não fazer nada. Devemos compreender claramente que a dúvida busca apenas nos impedir de obter resultados.
Ela nos rouba a determinação interior e nos mantém presos em uma hesitação mental sobre se devemos agir ou não, até finalmente nos convencer a não agir de forma alguma. Portanto, a única maneira de desenvolver e alimentar a fé é deixar a mente de lado e começar a agir. Uma pessoa que já fez algo realmente o conhece, e quando alguém conhece algo por experiência, a dúvida deixa de existir. Assim, se temos dúvidas sobre se a projeção astral é possível, ou se conseguiremos realizar a meditação transcendental, ou se seremos capazes de ensinar, ou se é realmente possível transmutar a energia sexual por meio da prática do suprassexo, enquanto essas dúvidas permanecerem, nunca saberemos de fato. No entanto, se superarmos o estado de dúvida, se eliminarmos esses conceitos da mente, alcançarmos o silêncio interior, estabelecermos a disposição interior adequada e realizarmos a prática, então teremos sucesso. E esse sucesso dará origem à fé consciente na prática. Uma vez que conseguimos conscientemente nos desdobrar no plano astral e nos experimentar movendo a vontade na quinta dimensão, flutuando ou voando livremente com o nosso corpo molecular, a fé consciente nessa prática já está estabelecida. Nesse momento, a ignorância e a dúvida foram superadas, e a fé foi alcançada. Por essa razão, é essencial compreender que a fé se alimenta pelas obras. Passemos agora ao terceiro aspecto que nos leva ao fracasso nas práticas. O terceiro aspecto que nos leva ao fracasso na prática é o medo. O medo é outro fator que nos impede de agir. O medo torna as pessoas incapazes e impotentes. Quando uma pessoa tem medo, ela não age. A força do medo se opõe à força do amor, e o amor se expressa por meio das nossas ações. Vejamos um exemplo. Imaginem um edifício próximo de onde estamos e imaginem que o conectamos à nossa posição por meio de uma plataforma de aço temperado, a cerca de 15 centímetros do chão. Colocamos corrimãos nessa plataforma, de modo que tudo seja seguro e estável. A partir daí, cada um de vocês caminharia por essa plataforma de aço, segurando nos corrimãos, caminhando sobre um tapete, a apenas 15 centímetros do solo. Algum de vocês imagina que não conseguiria caminhar ali? Todos supõem que conseguiriam, certo? Agora, vamos imaginar a mesma situação, mas a 120 metros de altura. Colocamos a mesma plataforma de aço, com o mesmo tapete e os mesmos corrimãos, e pedimos que vocês caminhem por ela. Vocês fariam isso? Muito poucos fariam. Por quê? Porque o medo entraria imediatamente em nossa imaginação. E, enquanto não resolvermos os nossos medos, enquanto nos identificarmos com a imaginação mecânica, nossa força de vontade jamais será colocada em ação. O medo se alimenta da imaginação mecânica. E, enquanto a imaginação não for resolvida, a vontade não pode funcionar. Se não superarmos os nossos medos, não seremos capazes de nos projetar conscientemente no plano astral, não conseguiremos meditar, não conseguiremos transmutar a nossa energia sexual, e assim por diante. Isso acontece porque perdemos a força de vontade, que é o que nos permite fazer qualquer coisa. Então, o que devemos fazer para superar o medo? Devemos observar, compreender e eliminar todos os detalhes do medo que nos impedem de agir. Devemos também observar quem está atuando por trás da imaginação mecânica. Uma vez que descobrimos o defeito psicológico que projeta todo tipo de cenários aterrorizantes em nossa imaginação, e desmontamos seus conceitos por meio da morte psicológica, eliminamos todas as suas manifestações emocionais e também observamos, no nível instintivo, tudo o que ele nos faz sentir na pele e em todo o corpo, eliminando-o também ali, então nos libertamos do medo. Nesse momento, recuperamos a determinação interior adequada para agir e para alcançar o êxito. Passemos agora a examinar o quarto aspecto que nos leva ao fracasso nas práticas. O quarto aspecto que nos leva ao fracasso na prática é o objetivo, seja por não termos objetivo algum, seja por termos um objetivo incorreto. Por que é tão importante ter um objetivo? Porque, quando temos um objetivo claro e bem definido, torna-se muito mais fácil concentrar todos os nossos esforços em alcançá-lo. Mas, quando não temos um objetivo definido, ou quando nosso objetivo é vago, acabamos vagando sem jamais obter um resultado satisfatório. Vamos ilustrar isso com um exemplo simples. Imaginem um navio que parte de um porto com um destino claro e bem definido.
A tripulação sabe exatamente para onde o navio está indo. Nesse caso, mesmo que surjam dificuldades ao longo do caminho, o navio muito provavelmente chegará ao seu destino, porque todos estão se movendo na mesma direção. Agora, imaginem uma situação diferente. O navio está totalmente preparado. Tem combustível, provisões e uma tripulação completa a bordo. Tudo está pronto para zarpar. A tripulação pergunta ao capitão: devemos partir? E o capitão responde: sim, vamos. Então a tripulação pergunta: para onde vamos? E o capitão responde: não sei. Vamos decidir no caminho. O que aconteceria em seguida? Um marinheiro diria: vamos para o leste. Outro diria: não, vamos para o oeste. Outro sugeriria: devemos ir para o norte, e outro insistiria: o sul seria melhor. Muito rapidamente surgiria confusão, começariam as discussões, e o navio acabaria à deriva, consumindo combustível, tempo e esforço, sem realmente chegar a lugar algum. Não porque faltassem recursos, mas porque faltava um objetivo definido. O mesmo acontece com as nossas práticas. Quando não estabelecemos um objetivo claro, nossa energia se dispersa, nossos esforços perdem direção e a prática não produz resultados. Mas, quando definimos claramente o que queremos alcançar, todas as nossas forças se alinham em direção a esse objetivo, e o sucesso se torna possível. Por exemplo, quando praticamos a projeção astral, devemos sempre ter um objetivo claro e bem definido que realmente desejamos alcançar. Pode ser visitar o tribunal do karma, investigar uma recorrência ou uma vida passada, falar com um mestre específico, aprofundar o estudo de um determinado defeito psicológico, ou qualquer outro objetivo que consideremos importante. Precisamos ter uma direção definida, um rumo claro. Por isso, antes de realizar uma prática, devemos primeiro definir o nosso objetivo, perguntando a nós mesmos: qual é o meu objetivo? Por exemplo, se você vai praticar a projeção astral, pergunte a si mesmo: qual objetivo vou buscar quando estiver consciente no plano astral? E, uma vez estabelecido o objetivo, você deve refletir se isso é algo que realmente deseja alcançar. Se, por exemplo, decidirmos que nosso objetivo é entrar conscientemente no plano astral para nos encontrar com o Mestre, devemos refletir ainda mais e nos perguntar: por que quero falar com esse Mestre? Devemos ter clareza sobre o que pretendemos perguntar. Não podemos simplesmente nos apresentar e dizer: olá, Mestre, tudo bem? O que há de novo? Como faríamos no plano físico ao encontrar alguém de maneira casual? Devemos sempre definir o nosso objetivo com antecedência e estabelecê-lo com clareza, garantindo que seja algo que realmente desejamos alcançar. Quanto mais forte for o nosso desejo de atingir esse objetivo, maior será a determinação interior que colocaremos na prática. E ter a disposição interior correta é essencial para o sucesso. É importante, então, que cada um de vocês analise qual desses 4 aspectos pode estar causando o seu fracasso. Falta concentração? Você tem fé ou a dúvida está impedindo você de agir? Se você identificar medo, deve suplicar à sua divina mãe que o elimine. E, por fim, certifique-se de ter um objetivo claro. Se você aplicar corretamente esses pontos, não deverá mais fracassar. Para concluir o tema de hoje, gostaria de recordar que existem 4 regras fundamentais que todo estudante de esoterismo deve conhecer: saber desejar, saber ousar, saber fazer e saber calar. O que significa saber desejar? Desejar é querer, e o desejo é a fonte de toda a força. O que significa saber ousar? Ousar significa começar a agir, tomar iniciativa, tentar algo e realmente se atrever a fazê-lo. O que significa saber fazer? Significa colocar a vontade e iniciar a ação. Vocês verão que somos nós que colocamos a vontade para começar, mas é o ser que realmente realiza o trabalho. Portanto, quando colocamos a vontade correta, triunfamos, porque o ser sempre triunfa naquilo que faz. E por que é importante saber calar? Porque nunca devemos falar levianamente sobre aquilo que experimentamos em outras dimensões. Ao agir assim, ganhamos a confiança do nosso ser e conquistamos o direito de que ele continue nos permitindo investigar cada vez mais e de forma cada vez mais profunda.
Isso nos leva ao final do tema de hoje. Espero que tenha sido útil para vocês. Convido-os para nossa próxima conferência, onde aprenderemos como controlar as poluições noturnas e as quedas sexuais. Nessa palestra, estudaremos os aspectos psicológicos que nos levam a perder a energia sexual, assim como os ataques que podemos receber da loja negra com o objetivo de roubar essa energia. Também estudaremos tudo o que está relacionado à paralisia do sono e aos ataques realizados por bruxas e magos negros por meio da quarta dimensão e durante os sonhos. Além disso, analisaremos certos fatores externos que também podem nos impedir de alcançar a castidade perfeita. Muito obrigado pela presença de todos na conferência de hoje. Até a próxima!